Vamos a isto. O título da sessão é Mergulhão de Crista, um colonizador recente. Porquê é que eu escolhi este título? Porque o mergulhão de crista, que é esta ave que nós podemos ver na imagem e que hoje é uma espécie razoavelmente familiar para muitos de nós, para a maioria talvez, porque é uma espécie que ocorre um pouco por todo o país, é uma espécie que chegou ao nosso país há relativamente pouco tempo. Concretamente, a primeira confirmação de nidificação foi apenas há 50 anos, portanto, em 1973. Ou seja, não foi ontem, não foi o ano passado, mas é relativamente recente. Ou seja, há 100 anos não havia mergulhões de crista em Portugal a nidificar. E já vamos, durante a apresentação, já vamos ficar a perceber melhor porquê. Então, esta sessão hoje é uma sessão não muito longa, mas vamos ficar a conhecer melhor esta espécie. E eu vou falar das características da espécie, da situação na Europa e depois da situação em Portugal. Então, vamos começar então pela ficha da apresentação. O mergulhão de crista é uma ave pertencente à ordem Podicipediformes. É uma palavra um bocadinho complicada, porque é bastante longa. Eu, ao princípio, atrapalhava-me a dizer isto, porque eu dizia Podicea, porque o nome genérico é Podiceps, mas reparem que o nome da ordem é Podicipediformes. Eu demorei algum tempo até aprender esta sequência de vogais aqui, porque o nome científico da espécie é Podiceps cristatus. Portanto, há aqui uma troca do E para o I, quer no nome da ordem, quer no nome da família. Comprimento medido, como sempre, da ponta do bico à ponta da cauda, 46 a 51 centímetros, portanto, meio metro aproximadamente. Envergadura, que é com as asas abertas, de ponta a ponta, 85 a 90 centímetros. Habitat é uma espécie aquática, naturalmente, e habita principalmente zonas de água doce na época de reprodução, ou seja, lagos, albufeiras, outras zonas de água doce, ou salobra. Portanto, salobra é aquela zona de transição entre o rio e o mar, mas normalmente com alguma vegetação emergente. Isto na época dos ninhos. Eles no inverno andam mais em águas livres, e também já vamos perceber melhor porquê. Águas livres, estamos a falar de águas que não estão contidas, por exemplo, em albufeiras ou em lagos, não são águas fechadas. Portanto, é uma espécie que na época dos ninhos é mais, prefere água doce. No inverno, uma grande parte das populações move-se para as águas costeiras e, portanto, frequenta zonas de água salobra ou até quase salgada. Porque isto da vegetação emergente? Isto é importante para a parte da nidificação, porque eles constroem um ninho, como já vamos ver, entre a vegetação. A alimentação é composta sobretudo por peixes, embora também inclua outros organismos aquáticos, como, por exemplo, crustáceos e anfíbios e insetos. Já vamos ver também mais em detalhe. O ninho, como eu estava a dizer, é entre a vegetação, por exemplo, entre os caniços, ou entre outro tipo de vegetação aquática, depende daquilo que existir, mas por vezes estão expostos. Às vezes, em certos sítios, nós conseguimos ver ninhos que estão assim numa espécie de uma ilhota de vegetação e o mergulhão está ali sentado em cima, à vista de toda a gente. Portanto, há ninhos que estão escondidos, há ninhos que estão expostos. Depende um bocadinho do substrato, da quantidade e do tipo de vegetação disponível. Portanto, existem as duas situações. A postura, tipicamente, é de 3 a 5 ovos, mas os valores extremos podem ir de 1 até 9. Estes casos de grandes posturas, enfim, não estive a ler no caso desta espécie, há outras espécies em quando aparecem números muito elevados, às vezes já há posturas de mais de uma fêmea no mesmo ninho. Não sei se é o caso aqui, embora obviamente 9 ovos de uma só fêmea parece-me um valor um bocadinho elevado, mas também não estive a ler para ver se é frequente ou não. A incubação já é um período de incubação bastante longo, 4 semanas, portanto 28 dias, o que já é um período que é aquilo que podemos esperar já para uma ave desta dimensão. Eu já tenho referido que para os passariformes tipicamente anda pelas 2 semanas, 14 dias, 13, 14. Para as aves depois um bocadinho maiores andará pelas 3 semanas. Isto já é uma ave com alguma dimensão e a incubação então já leva quase um mês. Nome científico, então, Podiceps cristatus. Podiceps, aliás, cristatus, começando pela palavra mais óbvia, cristatus vem do latim, né, vem de crista. Portanto, cristatus significa que tem uma crista e é uma referência natural a este tufo de penas que a espécie tem no alto da cabeça. Podiceps também vem do latim, é uma palavra, uma aglutinação de 2 termos, um que é podex, com o gentílico podicis, o genitivo, peço desculpa, podicis, que significa o baixo ventre, portanto a parte posterior ou inferior do ventre, e pés, seps é aqui um anagrama de pés, portanto significa, o que é que isto quer dizer? Que significa que tem os pés no baixo ventre. Aqui na foto não se vê porque ela está dentro d'água, mas quando nós vemos fotos da ave pousada, ela tem as patas numa posição muito recuada na barriga, portanto está quase na cauda,
por isso é que está no baixo ventre, ou seja, tem uma posição muito para a retaguarda. Porquê? Porque isso dá-lhe muito mais equilíbrio para conseguir nadar. Portanto, o facto dos membros inferiores estarem numa posição muito traseira ajuda a facilitar a propulsão dentro d'água. Isto acontece com outras aves, penso que com as movelhas acontece a mesma coisa. Portanto, aves que passam muito tempo a nadar ganham bastante em ter as patas numa posição muito recuada. E o nome científico, aliás, o nome genérico, salienta exatamente isto mesmo. Bom, umas fotos para percebermos melhor como é que isto se identifica. Começamos aqui com um adulto nupcial, que é esta ave, também estava aqui na foto de abertura. É uma ave relativamente grande, do tamanho de um pato, mas de um pato já razoavelmente grande, como o pato real. Identifica-se essencialmente por 3 características. Por um lado, aqui, esta gola ruiva enorme, que ele tem, ruiva e preta, aqui à volta do pescoço, que se destaca bastante, que basicamente são assim, umas penas que formam bastante volume. Depois um longo pescoço branco, que geralmente se vê ao longe, porque eles estão muitas vezes a nadar ou até a descansar com o pescoço esticado. Às vezes encolhem, mas quando não encolhem, normalmente vê-se bem ao longe. E depois este tufo de penas, portanto, a tal crista que nós falámos há pouco, na coroa. Portanto, são as 3 características que nos permitem. É uma espécie relativamente fácil de identificar, não tem muita dificuldade. A crista, a gola e o pescoço branco. Se não tiver muito encolhido, é fácil de ver. No inverno, ou na plumagem não nupcial, se preferirmos, a gola desaparece, a crista fica vestigial, portanto, tem aqui ainda qualquer coisinha, mas não com a mesma dimensão. O pescoço branco mantém-se. E, portanto, ao longe nós conseguimos normalmente reconhecer os mergulhões de crista, tipicamente nas albufeiras, que é o sítio onde eles são mais abundantes no nosso país, precisamente pelo longo pescoço branco, que é visível ao longe. Portanto, pescoço e neste caso as faces brancas, porque a gola desapareceu, a coroa escura, que é a parte. Portanto, reparem que os tons ruivos desapareceram. Este bicho agora fica aqui com uma mistura de branco, preto e cinzento. E o bico rosado, embora este seja um pormenor mais difícil de reconhecer ao longe. Portanto, cá estão os 3 detalhes que nos permitem reconhecer a espécie no inverno. Aqui uma imagem de um adulto com crias. As crias têm um aspecto muito curioso, têm este padrão, vamos chamar assim, zebrado, portanto, com riscas pretas e brancas no pescoço. São muito engraçadas, depois, à medida que crescem, este padrão vai se desvanecendo. E é muito frequente nós vermos esta imagem de um adulto a transportar as crias, ainda com poucos dias de vida, sobre o dorso. E depois eles mergulham para apanhar alimento, as crias ficam assim a nadar, enquanto o adulto vai buscar alimento, e depois voltam a empoleirar-se no dorso dos adultos, e, portanto, é frequente vermos esta situação. Quando a prole é de 2 ou mais crias, é frequente ao fim de umas 6 semanas o casal separar-se e cada um dos membros do casal fica com uma parte das crias a seu cargo. Ou seja, imaginem que nasceram 4, por exemplo. Um fica com 2, outro fica com 2. Não quer dizer que a divisão seja exatamente metade por metade, até porque se o número de crias for ímpar, obviamente isso não é possível, mas é frequente haver essa separação e depois os 2 grupos já não se misturam. Pode-nos fazer um bocado de confusão este arranjo familiar, mas é a estratégia de sobrevivência da espécie, possivelmente isto dá mais eficácia à alimentação das crias. Não faço ideia porque é que isto acontece, mas é algo que está bem documentado para esta espécie. Portanto, se nascerem 2 ou mais crias, eles depois dividem-se e cada um dos progenitores toma conta de uma parte da prole. Portanto, estão aqui então 2 crias, uma sobre o dorso do progenitor, que está em plumagem nupcial, como podem ver, e outra aqui a nadar atrás. Aqui uma imagem em voo. Nós não vemos mergulhões de crista em voo muitas vezes, porque é uma ave que voa relativamente pouco, mas quando voa o que nós vemos é pescoço esticado, patas projetadas muito para além da cauda e bastante branco nas asas, porque ele tem as secundárias brancas, tem aqui também esta linha à frente, na parte anterior da asa, e depois aqui algumas coberturas brancas, portanto, acabamos por ver algum branco. Não é muito fácil ver estes pormenores quando estamos a observar, porque eles batem as asas muito depressa, vemos que é assim uma coisa manchada de branco, mas aqui neste caso desta imagem parada dá para ver, que aliás até achei piada esta imagem, porque é das raras imagens que eu encontrei no eBird, em Portugal, de um mergulhão de crista em voo. Portanto, porque não são bichos, primeiro não voam muito, e depois não é muito fácil de os fotografar em voo, portanto tem este pormenor engraçado. Bom, voltando então à questão da alimentação.
Como eu disse, eles alimentam-se principalmente de peixe e o elenco de espécies capturadas é muito variado. Eu fiz alguma pesquisa e listei aqui algumas das espécies que eles se alimentam, que incluem então pardelha, barbo, tenca, pimpão, brema, lúcio, truta, enguia, entre muitos outros. Isto inclui, obviamente, espécies autóctones, espécies introduzidas. Como sabem, no caso das barragens portuguesas, há imensas espécies de peixes que são introduzidas, nomeadamente para fins de pesca desportiva. E os mergulhões, tal como os corvos marinhos também, os mergulhões não se fazem rogados. Portanto, agora, é claro que o menu, digamos assim, e aquilo que eles consomem vai depender daquilo que está disponível em cada local, como é natural. Portanto, se houver determinadas espécies, é isso que eles vão consumir. Ou seja, desde que haja espécies que eles gostem, isso serve, dependerá, o elenco de espécies dependerá do tipo do local. Para além disso, então, podem consumir insetos, podem consumir crustáceos, moluscos, anfíbios, ocasionalmente répteis. Portanto, mas, mais uma vez, o alimento principal é peixe, o resto é tudo secundário. Aqui uma foto que eu achei bastante piada, de uma ave a tentar engolir um peixe aparentemente de grande dimensão. É claro que nós achamos sempre piada estas fotos, parece que a ave está ali a debater, a tentar devorar aquela presa. Às vezes também acontece isto com corvos marinhos ou com garças reais, mas também é importante termos noção que isto não é a regra, ou seja, eles normalmente consomem peixes muito mais pequenos, peixes do tamanho de uma sardinha ou assim, ou menos. Eles consomem tipicamente um quarto do seu peso por dia. Como eles pesam 600 ou 700 gramas, portanto eles irão consumir 150 gramas de peixe por dia. Claro que este peixe está aqui na imagem, provavelmente pesa bastante mais. Mas, pronto, de vez em quando há algum que, como se costuma dizer, tem mais olhos que barriga, apanha um peixe grande e depois anda ali um bocado a debater-se até conseguir engolir o peixe. E estas fotos acabam por ficar sempre bastante engraçadas, mas, como eu disse, não são de maneira nenhuma a regra. Normalmente eles apanham peixes de menor dimensão. Então, falando agora um pouco da questão da conservação, apresento aqui a habitual ficha de conservação, tirada do site da BirdLife. Como podem ver, portanto, isto são os vários estatutos de conservação, que eu já apresentei em sessões anteriores, agora não vou detalhar muito. Ela está na categoria LC, que é Least Concern, que em português se diz pouco preocupante. Isto que está nesta ficha é o estatuto global. Global significa aqui, portanto, para todo o mundo. Depois, o estatuto na Europa encontra-se referido numa outra publicação, que é o chamado Livro Vermelho Europeu, que foi preparado pela BirdLife, mas só para a unidade geográfica, que é a Europa. Também é pouco preocupante, porque é uma espécie comum, e em Portugal a situação não é diferente, é uma espécie que está no estatuto pouco preocupante. Neste caso não há aqui preocupações imediatas de conservação a nível nacional, europeu ou global. Vamos ver a distribuição. Esta é uma espécie que se distribui pelo velho mundo, ou seja, o velho mundo normalmente é a expressão usada para designar o que está do lado de cá do Atlântico. O que está do lado do Atlântico é o novo mundo, que foi aquela parte que depois só surgiu, que só foi conhecida depois dos descobrimentos. Eu, por acaso, nunca tive a certeza se a Austrália faz parte do chamado velho mundo ou não, porque a Austrália também entra no nosso conhecimento numa fase muito posterior. Mas isso agora é uma questão acessória. Portanto, basicamente o que interessa é que não há na América, há nos outros continentes. Europa, Ásia, África e Austrália, como podem ver aqui. Não é uma distribuição totalmente contínua, ou seja, há aqui uma mancha importante que vai desde a Península Ibérica até mais ou menos ao Japão. Esta mancha é mais ou menos contínua, abranha aqui toda a Europa e a Ásia. Depois temos um núcleo, ou dois núcleos em África, da Etiópia até a África do Sul, aqui um bocado descontínuo, mas separado pelo deserto do Saara. E depois temos outro núcleo na Austrália e Nova Zelândia. Esta espécie, a nível mundial, apesar da distribuição muito vasta, só tem 3 subespécies. E não é difícil perceber onde é que elas estão. A primeira corresponde a esta grande mancha da Eurásia, chamada Eurásia, que inclui aqui o Norte de África, que é então a subespécie nominal. O PC aqui significa Podiceps cristatus, é a forma abreviada. Então isto será Podiceps cristatus cristatus, é a subespécie nominal, que é a que toma o nome da espécie. Depois temos uma em África, que apanha estas populações desde a Etiópia à África do Sul, que é o Podiceps cristatus infuscatus. Depois temos um na Austrália e na Nova Zelândia, que é o Podiceps cristatus australis. Estas 3 espécies, estas 3 subespécies estão isoladas entre si, mais ou menos, portanto não há contacto entre elas, e foi talvez por isso que evoluíram separadamente. Agora vamos fazer zoom até à Europa para percebermos um bocadinho melhor o que é que se passa a nível deste continente. Isto é tirado do site da BirdLife,
e podemos ver aqui diferentes cores, sendo que o amarelo é a zona em que a espécie nidifica, mas está ausente no inverno, portanto é a zona em que a espécie aparece só na primavera e no verão. O verde é onde está durante todo o ano e o azul é onde está apenas no inverno, onde é invernante. Depois há aqui um verde claro, que aparece aqui, supostamente o verde claro são as zonas de passagem. Bom, o que é que nós vemos aqui? Temos aqui várias coisas interessantes. Vemos que, para começar, há aqui uma linha que nós podemos traçar, que vem aqui mais ou menos para a Dinamarca, contorna a Alemanha, dá a volta aqui perto dos Alpes, depois norte da Itália, e depois desce para os Balcãs, que é a linha que separa a fronteira da zona onde é residente e a zona onde é estival, que é o norte da Europa e o leste. Isto faz lembrar alguma coisa? Quem assistiu às sessões, por exemplo, do Pombo Turcaz e do Torto Músico, provavelmente lembra-se, isto corresponde grosso modo à famosa isotérmica dos 0 graus de janeiro. Não é exatamente igual, mas é uma linha que passa mais ou menos aqui para a Dinamarca, a Alemanha, dá a volta pelos Alpes, norte de Itália e depois segue para sueste. E não é difícil entender porquê. Isto é uma ave aquática, eles nidificam em lagos, e se as temperaturas no inverno forem muito baixas, o que é que acontece aos lagos? Congelam. E se congelam, eles não podem nadar e muito menos alimentar-se. Há aqui umas manchas na Alemanha e na República Checa, na Áustria, que sugere aqui alguma descontinuidade nas zonas onde são residentes, porque o que acontece é que isto está na zona de transição entre onde os lagos congelam e não congelam. E, portanto, eles vão se mexer mais ou menos dali para fora, consoante as águas congelam mais cedo, ou congelam mais tarde, ou não chegam a congelar. E para onde é que eles vão? Vão para a costa. Por isso é que o azul aparece ao longo da linha de costa. É por isso que eles vão para o pé do mar, porque as águas do mar não congelam, as do oceano não congelam. Quer dizer, congelarão lá em cima do Ártico, mas não nestas latitudes. Portanto, nestas latitudes temperadas, congelam as águas continentais, mas não congelam as águas costeiras. E, portanto, reparem, desde a Dinamarca até à Península Ibérica e depois por toda a orla do Mediterrâneo, até ao Mar Negro e no Norte de África, temos isto marcado como uma zona de invernada. Porque muitos destes bichos que vêm do norte e do leste deslocam-se então para as águas costeiras, porque aí conseguem se alimentar e sobreviver durante todo o inverno. Na parte mais ocidental e meridional do continente, portanto, França, Benelux, Reino Unido e Península Ibérica, onde o clima, neste caso, é mais atlântico, portanto, não é tão frio, não é tão continental, e aqui já é mais mediterrâneo, as águas não congelam e, portanto, eles não são forçados a ir para a costa. Daí que eles aqui sejam residentes e se possam manter no interior durante todo o ano. Portanto, eles não vão à costa no inverno fazer turismo, eles vão para a costa no inverno para conseguirem sobreviver. Agora, se eles conseguem manter-se nos lagos durante todo o ano, eles não saem de lá, porque se aquilo tem alimento, não há razão para estarem agora a ir para a costa enfrentar a concorrência de uma data de outras espécies. Portanto, cá está então o limite dos 0 graus, embora este limite, obviamente, possa flutuar um bocadinho consoante as condições e consoante os anos. Portanto, resumidamente é isto. Então, estival no leste e no norte, residente no oeste e no sul e invernante, sobretudo nas zonas costeiras do Mediterrâneo e aqui da costa atlântica europeia. Vamos ver como é que evoluiu a distribuição na Europa e mostra aqui o mapa do Atlas Europeu. Muitos de vocês já conhecerão estes mapas das apresentações anteriores, mas eu resumidamente explico. Isto é o mapa do que compara o primeiro e o segundo Atlas Europeu, que tem aqui a sigla EBBA, que significa European Breeding Bird Atlas, sendo que houve um primeiro Atlas no início dos anos 90 e houve um segundo Atlas de 2012 a 2015, se não me engano, tenho que confirmar as datas exatas, mas foi por essa altura. A cinzento, as quadrículas em que a espécie foi assinalada nos dois Atlas, a cor de laranja, onde estava apenas no primeiro Atlas, mas não no segundo, e a azul, onde não foi registada no primeiro Atlas, mas estava presente no segundo. E este mapa é muito interessante, porque o que é que este mapa nos mostra? Mostra-nos que esta espécie está a expandir-se e está-se a expandir para sul. Ou seja, nós vemos imensas quadrículas azuis, quase todas na metade sul do continente, portanto, muitas quadrículas azuis na Península Ibérica, metade sul de França, Itália, Córcega, Sardenha, Balcãs, algumas aqui na Grécia, Ucrânia, Bulgária. No norte, muito menos quadrículas azuis, portanto, as quadrículas azuis estão quase todas na metade sul. Quanto às quadrículas laranja, é verdade que há aqui algumas dispersas no sul, mas há muito maior densidade no norte. Ilhas Britânicas e países nórdicos. Portanto, há várias zonas no norte que eles abandonaram
e, por outro lado, colonizaram muitas áreas onde não estavam há 30 anos e colonizaram então mais a sul. É claro que esta é uma daquelas espécies que contraria aquela teoria de que com as alterações climáticas as espécies se mexem para norte. Portanto, é uma teoria muito em voga acerca das alterações climáticas. A lógica é esta: se as temperaturas estão a aumentar, a zona ótima em termos térmicos das espécies mexe-se para norte, e portanto as espécies vão atrás dessa zona ótima em termos térmicos e portanto as espécies vão se deslocar para norte. Esta lógica faz sentido. Acontece que as alterações climáticas e a questão da temperatura não é o único fator a condicionar a distribuição das aves. Normalmente isto é uma equação muito complexa. Para além disto, há o habitat, há a competição com outras espécies, há os recursos alimentares, há a perturbação, há uma série de fatores. Portanto, como eu disse, são equações complexas. Normalmente não é muito fácil entender qual é o papel de cada um desses fatores. No caso desta espécie em concreto, a minha interpretação é que eles aumentaram muito, e no caso específico da Península Ibérica, porque foi criado muito habitat bom, que não existia. E já vamos ver isso mais em detalhe. Portanto, a partir do momento em que é criado o habitat, porque vamos dizer de outra maneira, se as condições térmicas forem boas, mas se não houver habitat, a espécie não se safa. Uma espécie aquática precisa de lagos. Se a temperatura for boa, mas se não houver lagos, eles não conseguem criar. Se de repente são criadas uma data de albufeiras, aí é criado habitat e a espécie pode-se fixar lá. E eu penso que foi isso que aconteceu na Península Ibérica. Nos outros países, aqui França e Itália, não tenho a certeza se aconteceu o mesmo ou se há aqui outros fatores. Mas, portanto, o aspecto a reter é que esta espécie, ao longo dos últimos 30 anos, se expandiu marcadamente para sul e até abandonou um bocado zonas mais a norte, por razões que eu, neste momento, não estive a aprofundar. Ora bem, antes de passar ao caso de Portugal, vamos falar um bocadinho da situação em Espanha. Em Espanha, este é o mapa do segundo Atlas de nidificantes, que foi feito entre 99 e 2002. São as bolinhas que correspondem a quadrículas de 10 por 10 km. Como podem ver, é uma distribuição fortemente descontínua, portanto, isto está tudo assim espalhado, não há grandes manchas. Talvez a zona com maiores manchas é aqui a Extremadura, portanto, isto aqui é a província de Cáceres, Badajoz, certas zonas da Andaluzia Ocidental, nomeadamente aqui nas marismas do Guadalquivir, há algumas zonas da meseta ibérica e há algumas zonas aqui entre o País Basco e Navarra e La Rioja. Mas depois há muitos buracos, e grandes buracos, que são as zonas onde não tem habitat, onde não há albufeiras, onde há serras, onde há bosques. Portanto, as espécies aquáticas, pelo menos estas que requerem manchas de água de alguma dimensão, estão muito dependentes da existência de habitat, e esse habitat é muito fragmentado. Portanto, este é o aspecto do segundo Atlas, e há zonas em que praticamente não há, mesmo na Catalunha há muito pouco, e na Galiza e nas Astúrias também há muito pouco. E aqui também nesta parte a leste. Portanto, são zonas impróprias para a espécie, digamos assim. Isto é então o segundo Atlas. Depois aqui o mapa que compara com o terceiro Atlas. Este mapa, como eu também já referi anteriormente, o terceiro Atlas foi um Atlas muito incompleto, houve muitas quadrículas que não foram mostradas, que só estão a cinzento. Portanto, a comparação é feita apenas com as quadrículas que foram prospectadas. Mas dentro das que foram prospectadas, é possível tirar algumas conclusões. Então, as bolinhas azuis são as quadrículas onde a espécie não estava no segundo Atlas, mas estava no terceiro. O terceiro, que acho que os trabalhos de campo terminaram em 2018, se não me engano. É um projeto recente. Onde não estava no segundo, mas apareceu no terceiro, são as bolinhas azuis. Onde desapareceu, estava no segundo, mas não estava no terceiro, são as vermelhas. E as amarelas é onde estava nos dois. É claro que depois isto tem estas manchas cinzentas no meio, é um bocadinho difícil, até porque as bolinhas são todas misturadas. Mas eu digo-vos que há mais bolinhas azuis do que bolinhas vermelhas. Portanto, houve claras expansões, sobretudo aqui no Noroeste, aqui nesta zona de Castela e Leão, portanto, província de Leão, Zamora, aqui Palência, Salamanca também há algumas, bastante aqui em Cáceres, Badajoz e também na Andaluzia, aqui na zona de Múrcia e em Aragão. Mas eles também têm um gráficozinho que compara isto, em que eles mostram para as quadrículas em que existem dados nos dois Atlas, portanto, eles só fazem esta comparação. Então, das quadrículas que tiveram duas visitas, a espécie passou de 347 no segundo Atlas para 489 no terceiro Atlas. Portanto, isto é o saldo, pesando estas bolinhas azuis e vermelhas, portanto, houve um incremento de 41%, que é um incremento bastante expressivo, apesar de tudo. Em 20 anos, aumentarem 41% das quadrículas, portanto, notas. Esta atenção, reparem que, ao contrário do que acontece com outras espécies, em que eu tenho chamado a atenção que o aumento muitas vezes dá-se em zonas marginais, portanto elas vão crescendo porque os territórios já estão ocupados, aqui nós vemos o aparecimento das bolinhas de uma forma muito dispersa. Portanto, não há uma mancha clara
Haverá aqui uma outra concentração, mas está tudo muito misturado. Por isso, a minha interpretação neste caso é que isto não tem a ver com os outros territórios estarem saturados, tem a ver com a criação de novos pontos de habitat favorável, nomeadamente a criação de novos reservatórios e novas albufeiras. Portanto, eles descobrem estes sítios logo muito rapidamente e, portanto, penso que esta dispersão de registros novos tem a ver mais com isso. Falamos agora, então, finalmente, da situação em Portugal, que, como eu disse, é um país onde a espécie só está presente há 50 anos. Eu fiz aqui uma breve cronologia de alguns marcos de acordo com aquilo que é possível ver na bibliografia. Então, em 1931, portanto há 92 anos, ele era considerado muito raro no país. Isto segundo o Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal, escrito por Reis Júnior, que foi uma das primeiras compilações bastante detalhadas feitas sobre as aves do nosso país. Em 1931 era muito raro. Em 1973, portanto há 50 anos, dá-se então a primeira confirmação de nidificação, mais concretamente na barragem de Odivelas, que fica ali em Ferreira do Alentejo, distrito de Beja. É a primeira vez que se confirma a nidificação. Em 84, portanto apenas 11 anos depois, ele já tem uma distribuição alargada no Alentejo, como já vão ver. Mas no resto do país ainda era muito pontual. Portanto, em 84, década de 80, já está bem distribuído no Alentejo. 84 é o fim dos trabalhos de campo do primeiro Atlas. O segundo Atlas termina em 2005 e aí vemos que já há uma grande expansão no norte e no centro do país e no Algarve. Portanto, neste lapso de 20 anos, eles expandiram-se para o resto do país. E em 2020 já praticamente aparecem em quase todo o território, exceto nas terras altas, onde normalmente não há habitat favorável. Vamos ver um bocadinho mais em detalhe agora algumas referências. Portanto, primeiro eu junto aqui algumas referências para vermos a situação antes de 1950, para verem como é que era raro. E ponho aqui primeiro um excerto do livro do Manuel Paulino de Oliveira, que escreveu um livro com algumas notas relativamente breves, que se chamava Aves da Península Ibérica e especialmente de Portugal. E então ele diz assim, isto está cheio de abreviaturas, mas eu vou-vos ajudar a decifrar. Portanto, diz assim, Podiceps cristatus, NV eu penso que é nome vernáculo. As espécies deste género, é o que isto quer dizer, estas abreviaturas, são geralmente conhecidas pelo nome genérico de mergulhões. Segundo o catálogo, que é o CAT, do MIAL, que é o Museu de Lisboa. O Museu de Lisboa era o museu da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, situado na Rua da Escola Politécnica, que tinha enormes coleções de aves, algumas de incalculável valor histórico, de Portugal e das antigas colónias, e que ficaram completamente destruídas com o incêndio de 1978 que destruiu o museu. As pessoas mais velhas devem se lembrar disso, que foram coleções que se perderam para sempre, foi um incêndio gigantesco que destruiu completamente o museu. Portanto, o ML é o Museu de Lisboa, que era esse que estava na Escola Politécnica. Portanto, segundo o catálogo do Museu de Lisboa, esta espécie tem o nome de mergulhão de Cristo. E agora, o que é que ele diz? Não sei se isto é hábitos, se é habitat, mas deve ser hábitos. Não tenho a certeza, teria que ver o início da obra. Existem indivíduos no Museu de Lisboa, da Lagoa da Albufeira, quer dizer, provenientes da Lagoa da Albufeira, que é aquela lagoa que existe ali a caminho de Sesimbra, obtidos por Sua Majestade entenda-se é o rei Dom Carlos, primeiro porque era o rei que era contemporâneo nesta data, e segundo que o rei era um naturalista muito interessado e que andava sempre também atrás da bicharada, sobretudo da oceanografia, mas também gostava muito das aves. Então, existem indivíduos obtidos por Sua Majestade em dezembro, e depois diz, é residente na Espanha, não especifica em que zonas de Espanha, mas ele também fala de Espanha, no inverno e na primavera. Regiões, depois é a distribuição, regiões centrais e meridionais da Europa e da Ásia e também na Ásia. Portanto, isto é o que ele diz aqui, basicamente, é que é residente em Espanha, na Europa e na Ásia, mas que em Portugal é muito raro e que havia aqueles registros no Museu de Lisboa, que eram os bichos abatidos pelo rei Dom Carlos. Depois, o William Tite, que era um indivíduo inglês que tinha negócios ligados ao vinho do Porto e que morava no Porto, era muito interessado também na observação de aves e publicou um livro chamado The Birds of Portugal, e em que ele diz, também tem umas notas sobre o mergulhão de Cristo. Isto está escrito em inglês, mas eu ajudo a traduzir. Em dezembro de 1871, eu comprei, deve ter visto alguém que abateu e pôs à venda, porque os bichos estavam mortos, eu comprei 3 jovens de mergulhão de Crista que tinham sido abatidos a tiro na laguna, a Aveiro Laguna, a laguna aqui refere-se à laguna que forma a Ria de Aveiro. Portanto, tinham sido abatidos na Ria de Aveiro, entre Ovar e Estarreja, na zona da Mortosa. Portanto, alguém tinha abatido, foi em dezembro, portanto, reparem, foi no inverno, alguém tinha abatido e depois foi vender, que às vezes as pessoas depois iam vender isto para os mercados, etc., para quem quisesse comprar.
E depois acrescenta, há 2 espécimes no Museu de Lisboa obtidos na Lagoa da Albufeira. Estes 2 espécimes são os tais que já refere o Paulinho de Oliveira, que são os tais abatidos por Redão Carlos. O resto refere-se a outros mergulhões que ele observou, mas que ele não tinha a certeza de ser desta espécie. Portanto, basicamente, os registros eram tão poucos que eles estão discriminados individualmente. Portanto, eram estes 3 que ele comprou, que tinham sido abatidos em Aveiro, e depois os tais 2 da Lagoa da Albufeira. Depois, novamente, o Rei Júnior, que eu já falei há pouco, que publicou um catálogo em 1931 e que diz o seguinte: o mergulhão de crista é muito raro no país. E atenção que o Rei Júnior conhecia muito bem as aves do país e percorreu várias regiões, portanto ele tinha muita informação. O mergulhão de crista é muito raro no país. Nós apenas conhecemos os exemplares do Museu de Lisboa, que foram mortos pelo falecido rei Dom Carlos, portanto os tais que já estão referidos em cima, e os do Museu do Porto, obtidos por nós é eu, portanto ele está a falar de si no plural, obtidos por nós na Mortosa, Ria de Aveiro, em dezembro de 1905. Reparem, é o mesmo local onde o Taito tinha obtido, mas a data é diferente. O Taito tinha obtido em 1971 e o Rei Júnior obteve em dezembro de 1905. Também em dezembro, reparem, mais uma vez inverno. Ele não explica se estes foram abatidos a tiro ou como é que ele os obteve. De qualquer forma, mais uma vez, os registros são todos muito raros. Agora avançamos até à situação dos 2 atlas. E eu vou mostrar, neste caso, mostro os 2 mapas comparados em simultâneo, porque o segundo atlas tem na introdução um mapa comparado desta espécie em que ele recupera o mapa do primeiro atlas. Então, à esquerda temos o mapa do primeiro atlas, que corresponde à distribuição em 78 a 84. Isto são quadrículos 20 por 32. As bolinhas grandes referem-se às confirmações, as médias às prováveis e as pequenas às possíveis. Então, era aquilo que eu estava a referir há pouco, já tem uma distribuição relativamente alargada no Alentejo, como podem ver, portanto, vem mais ou menos aqui desde a zona de, isto aqui, assim ao olho eu diria que é para aí Monforte ou Arronches, isto deve ser a barragem do Caia, e vem até aqui mais ou menos um bocadinho abaixo de Beja, talvez Castro Verde, barragem do Rosto talvez. Portanto, tem aqui registros no Alentejo, e depois tem registros isolados no Algarve, e aqui no Algarve eu penso que para esta data seria a zona do Ludo, da Quinta do Ludo, portanto, onde atualmente existem salinas, mas também existe a Ribeira de São Lourenço, portanto, eles aqui já ocorreu no Algarve, e depois aqui na Beira Baixa será a barragem de Idanha ou da Marateca, uma das duas, e depois aqui a barragem de Santa Maria da Guiar, em Figueira de Castelo Rodrigo, depois aqui um registro possível ao pé de Torém, lá mesmo na fronteira da Galiza. Quando avançamos para a situação, aqui diz atual, que é de 99 a 2005, já temos aqui em quadrículos 10 por 10 km, reparem onde é que isto já vai. O Alentejo já está muito mais alargado, já vai quase em contínuo até à Beira Baixa, já aparece aqui no extremo norte, que era a barragem de Póvoa e Meadas, já desce muito mais abaixo do Roxo, já está aqui ao pé de Mértola, já está aqui na zona de Castro Verde, já aparece aqui na Lagoa de Santo André. Peço desculpa. Depois, no Algarve, temos já várias bolinhas, embora aqui as quadrículas sejam mais finas, não conseguimos precisar aqui quantos sítios é que isto se refere, mas eu ao olho diria que isto é a zona Vila Moura, Quinta do Lago e Ludo. Não há ainda no Sotavento, onde eles já estão presentes hoje. Depois, na Beira Baixa, já não é só uma quadrícula, são uma data delas, reparem. Isto é praticamente todo o concelho de Castelo Branco, de Idanha Nova e possivelmente Vila Velha de Roda e mais alguma coisa. Depois, na Beira Alta, além de Figueira de Castelo Rodrigo, já temos aqui várias barragens, já entra para o Distrito de Viseu, provavelmente aqui para a barragem do Vilar, e a novidade é aqui o Distrito de Bragança, também com uma data de bolinhas numa série de albufeiras, e depois aqui também no Distrito de Vila Real. Portanto, reparem como a distribuição se alargou em 20 anos. É certo que esta malha é mais fina, mas é incontestável que isto se alargou, e alargou-se porque foram sendo construídas novas barragens e novos açudes, e eles colonizam facilmente, não colonizam logo, porque eles também precisam de alguma vegetação aquática, portanto eles descobrem rapidamente os sítios, mas não quer dizer que ao princípio aquilo tenha logo condições. Depende da essência de vegetação aquática e depende naturalmente da essência de peixe. Só que muitas dessas barragens e açudes são usados para pesca desportiva, e eles, se tiver peixe, eles então aproveitam logo. Portanto, isto mostra-nos um bocadinho a rapidez com que se deu esta expansão. O primeiro Atlas de 78 a 84, segundo Atlas de 99 a 2005. E agora a situação atual, eu aqui fui buscar um mapa do eBird. Este mapa, não, ao contrário dos anteriores, este mapa não é só da época dos ninhos, é um mapa do ano todo. Portanto, inclui aqui alguns registros fora da época dos ninhos. O que é que nós vemos? Vemos registros da faixa costeira. Isto são os tais registros de invernada.
porque nós também apanhamos cá bichos na costa no inverno, provavelmente vindos de países mais a norte. Portanto, reparem, desde a Foz do Rio Minho, portanto, na fronteira com a Galiza, passando aqui pelo Porto Aveiro, Coimbra, está presente em todas as quadrículas. Depois aqui nesta zona entre Coimbra e Lisboa, quase não tem registro, também um bocado por falta de habitat, porque aqui há muito poucas zonas úmidas costeiras, mas depois a partir de Lisboa, apanha o estuário do Tejo, o estuário do Sado, o litoral alentejano até Sines, portanto aqui já temos uma grande mancha, depois aqui na costa rochosa não há, e depois no Algarve temos isto praticamente tudo preenchido. O Algarve, aliás, tem registro de todo lado, até nas serras, porque também já há algumas barragens no interior. E depois o interior alentejano é uma mancha praticamente contínua, já vem ao Ribatejo, que não estava no Atlas, mas eu sei que eles hoje já nidificam no Ribatejo, em Albufeiras ali, por exemplo, na zona de Salvaterra de Magos, que já fica aqui muito mais ao oeste que nós vimos no Atlas, já vai até ao extremo norte do Alentejo, Beira Baixa, Beira Alta, traz os montes, portanto, como podem ver, é certo que isto não inclui só a época de nidificação, portanto, nomeadamente estes registros da costa são de invernada, mas a expansão desta espécie é mais do que evidente, e em Espanha também, como podem ver, uma mancha praticamente contínua. Eu depois, entretanto, resolvi ir ao eBird, porque de vez em quando eles aparecem em grandes concentrações, especialmente no inverno, nas barragens, e resolvi fazer um exercício engraçado que foi, fui ao eBird e fui ver qual era a maior concentração registada em cada distrito. Ou seja, qual foi o número máximo por distrito. Foi apenas uma curiosidade, às vezes gosto de ver isto, porque este género de exercícios, embora eu faça isto mais por brincadeira, mas isto tem uma utilidade, é que dá-nos uma noção da dimensão das concentrações. Porque às vezes nós podemos ver 1 ou 2 ou 3 e não temos noção que às vezes podem aparecer concentrações. E então fui fazer isto, fui ver para cada distrito qual era a maior concentração. E estes resultados são muito interessantes. Então, no Alentejo, os distritos alentejanos têm todos mais de 100. Como podem ver, todos mais de 100, é normal porque tem imensas albufeiras. É a zona do país com maior quantidade de albufeiras. Eu sei que também há albufeiras a norte, só que as albufeiras a norte muitas vezes estão no meio das serras, estão mais cavadas, e portanto se calhar não são tão boas para nidificação e para alimentação. As albufeiras no Alentejo são mais espraiadas, e provavelmente há mais albufeiras de pesca desportiva. Seja como for, não sei se os motivos são só estes, mas os números no Alentejo são mais elevados, com destaque aqui para esta observação de 439, que eu já vou detalhar. Depois, no interior norte e centro, os máximos são todos da ordem das dezenas. Anda aqui entre os 32 e os 76. Portanto, não tão grandes como no Alentejo, mas têm concentrações importantes. No Algarve também o máximo foi de 30. Nos distritos do litoral, de Lisboa para cima, os valores são muito mais baixos, porque eles aqui praticamente não nidificam, são só bichos que aparecem no inverno, em zonas úmidas costeiras, como o estuário do Tejo, a Ria de Aveiro ou outros pequenos estuários aqui, mas normalmente em números muito mais baixos. E são registros de inverno, como eu disse. Então, eu pus aqui umas setinhas a explicar qual é o local onde se registra. Isto só para as concentrações maiores, não fiz aquela para as pequenas do litoral, não fiz. Portanto, barragem de Pisões, também chamada do Alto Rabagão, fica ao pé de Monte Alegre. Baixo Sabor é uma barragem que foi construída perto de Torre de Moncorvo. A Albufeira do Vilar é a maior, penso que é a maior barragem do distrito de Viseu, em Sernancelho e Mamenta da Beira. Santa Maria da Guiar fica aqui no nordeste do distrito da Guarda, em Figueira do Castelo Rodrigo. Barragem de Marateca ou de Santa Águeda fica no concelho de Castelo Branco. Barragem de Montargil, que tem então aqui o recorde no eBird, em Ponte de Soura. A Albufeira do Esporão em Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora. Aqui o Boquilobo é o polo do Boquilobo, que fica na Golgã e Torres Novas, no distrito de Santarém. Morgavel é no distrito de Setúbal, uma barragem perto de Sines. No Roxo, a Albufeira do Roxo fica perto de Beja, entre Beja e Aljustrel. E finalmente no Algarve a maior concentração foi na Ria de Faro, também chamada Ria Formosa, é onde foi observada a maior concentração então de borbulhões de Cristo, de 30 indivíduos. Mas este exercício é muito engraçado, mas é importante não caímos no erro de achar que os máximos que estão no eBird são os recordes nacionais, porque em muitos casos não são. E então nas aves aquáticas muitas vezes não são mesmo. E não são porquê? Porque o eBird, embora seja a plataforma mais usada por muitos observadores para inserir dados, não é o único sítio onde se inserem contagens, e há pessoas, primeiro porque há pessoas que inserem noutras plataformas, e depois há pessoas que não inserem os dados de todo nessas plataformas porque as publicam noutros locais. E isto é verdade para as contagens de aves aquáticas, por exemplo, que às vezes são feitas, por exemplo, pelo SEMPA, do ICNF, que faz contagens de aves aquáticas invernantes e depois publica nos seus boletins ou no seu website, mas que não insere no eBird. E, portanto, isto para dizer o seguinte, os valores do eBird, os máximos que aparecem para as várias espécies, são muito interessantes porque nos dão uma indicação dos valores máximos que nós podemos esperar, sem dúvida. E eu também gosto muito de fazer estas pesquisas. Não devemos como eu disse,
pensar que se o valor mais alto que está no eBird é este, então esse é o maior valor registrado no país, porque em muitos casos não é. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu, quando estava a fazer esta pesquisa, resolvi ver outras fontes e encontrei uma observação que é quase o dobro desta. Também no distrito de Porto Alegre, com 769 indivíduos na Albufeira do Caia em janeiro ou fevereiro de 2008 ou 2009, salvo erro. Só que esta observação não está inserida no eBird. Foi divulgada por outros meios e, portanto, é aqui um exemplo curioso de que, ainda que por acaso seja no mesmo distrito, portanto, aliás, esta indicação já nos dizia que o distrito de Porto Alegre é um distrito muito bom para ver concentrações de mergulhão de crista no inverno, mas, de facto, existe uma observação maior de 769 indivíduos e, portanto, também não quis deixar de referir aqui. Bom, estamos mesmo a terminar. Vou fazer então a ficha resumo para concluir a sessão. O mergulhão de crista, como vimos, ocorre na Eurásia, portanto, desde a Península Ibérica até ao Japão, em África e na Austrália. São 3 subespécies diferentes, portanto, aqui o Cristatus, aqui o Nymphoscatus, aqui o Australis. Vimos que é um migrador parcial no norte e no leste da Europa, que isso acontece porque os lagos onde eles nidificam ficam congelados e, portanto, eles mexem-se para as zonas costeiras. Vimos que em Portugal era muito raro no passado, portanto, há 100 anos era considerado praticamente uma raridade no país. Vimos que a primeira nidificação confirmada saiu em 1973, na barragem de Odivelas, que fica no distrito de Beja, e que desde então houve uma enorme expansão. Portanto, a partir dos anos 80 já estavam pelo Alentejo todo e por volta de 2005 já estavam desde trás dos montes até ao Algarve de uma forma quase contínua. Vimos então que é mais abundante no Alentejo, quer na época dos ninhos, quer também no inverno, nas grandes concentrações. No Alentejo ocorre essencialmente em albufeiras, e como tem havido cada vez mais albufeiras, vai sendo criado mais habitat para esta espécie. Vimos que no litoral, portanto, na faixa costeira, é muito escasso e aparece sobretudo durante o inverno. Sendo que no inverno pode, como eu disse, formar bandos numerosos. E estes bandos, às vezes de 100 ou mais, que aparecem nas albufeiras do Alentejo, eu não sei dizer, até porque esta espécie, mesmo a nível europeu, é muito poucas vezes anilhada. Ainda por cima, é difícil de ler as anilhas, porque eles estão sempre a nadar, e, portanto, os movimentos desta espécie são relativamente mal conhecidos. E, portanto, nós não sabemos se estas concentrações que aparecem nas albufeiras do Alentejo são bichos portugueses, ou são bichos ibéricos, ou se há ali pelo meio bichos vindos de França, Alemanha, Escandinávia, ou de outras origens. Portanto, é possível que haja, mas não sabemos. É algo que ainda ficará para descobrir no futuro. Talvez com GPS um dia se descubra. Com isto chegamos ao final desta sessão, que espero que tenha sido do vosso agrado, para ajudar a conhecer esta espécie então que colonizou o nosso país com um enorme sucesso ao longo dos últimos 50 anos, e fico à disposição então para as vossas questões. Muito obrigado.